o Canção Nova Notícias, a edição da manhã está começando e vamos juntos até às 10 horas, trazendo as principais notícias desta sexta-feira. Bem, a Petrobras anunciou mais um aumento na gasolina. Esse já é o segundo aumento só no mês de janeiro. Daqui a pouco nós vamos conversar com o Cleverton Macedo, que está lá em Aracaju, e vai repercutir esse assunto para a gente. Também vamos conversar com o Otávio Martins, de Brasília, para saber o público prioritário da vacina e também a disputa para a presidência do Senado. Nas notícias internacionais, vamos falar do presidente Joe Biden. Ele tenta liberar uma nova ajuda econômica diante da crise causada pela pandemia. E ainda a iniciativa da Arquidiocese de Manaus para ajudar as vítimas da Covid-19. Daqui a pouco também tem a previsão do tempo para todo o país. Temos imagens ao vivo de São Paulo. A capital paulista deve registrar hoje recorde de calor. E hoje já à tarde. A gente volta já já. Pela segunda vez, só em janeiro, a Petrobras autorizou um novo reajuste na gasolina nas refinarias. Já são 13% de reajustes acumulados só no início de 2021. A reportagem é de Cleverton Macedo, de Aracaju. O aumento foi autorizado pela Petrobras e já está em funcionamento desde a última quarta-feira, reajuste nas refinarias. Dessa vez foi de 5%. O detalhe nessa história é que ainda nesse mês de janeiro, há mais ou menos uma semana atrás, tivemos um outro aumento em todo o país e que já foi repassado para as bombas. Naquela época foi 8%, ou seja, temos um acúmulo registrado aí no mês de mais ou menos 13%. Já pensou se tudo isso for repassado para as bombas, preço final para o consumidor? Só aqui em Sergipe, poderemos ter o litro da gasolina sendo vendido daqui a mais alguns dias a R$ 5,27 em média. Em alguns postos pode passar dos R$ 5,30. Até porque nós já temos alguns postos de combustíveis aqui na capital sergipana que antes mesmo desse reajuste de 5% está sendo repassado para as bombas, já tem gente vendendo litro da gasolina a R$ 4,98. Tem consumidor que nem esperou o aumento nas bombas e já guardou o carro na garagem. Leno só vai trabalhar de moto agora. E aí o jeito é trocar o carro pela moto. É o que eu estou fazendo. Para poder fazer tentar fazer uma economia. De carro não dá para rodar todo dia? De forma alguma. Você botar R$ 20, botar 4 litros de gasolina, o bom seria aí o governo olhar pela gente, né? E tentar baixar mais um pouco aí o valor do combustível. Cleverton Macedo, de Aracaju, para o Canção Nova Notícias. E agora nós vamos ao vivo lá para Aracaju para conversar então com o Cleverton Macedo, que fez essa reportagem para a gente. Bom dia, Cleverton, bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Você falou que as pessoas aí também já estão sentindo, né, esse aumento. Aqui em São Paulo a gente também já sentiu. Como está sendo a repercussão aí em Sergipe? Bom dia, Adelita. Realmente já chegou um novo aumento. A gente já teve aquele, né, há mais ou menos uma semana atrás, pouco mais de uma semana, de 8%, agora mais 5%. Não há consumidor que aguente. E como você já viu, né, muitas pessoas já estão deixando o carro na garagem, já está trocando pela motocicleta, para ver se economiza, pega a condução, o transporte coletivo, não vai ter tanto conforto. Em época de pandemia, não é interessante a pessoa estar pegando ônibus, mas o trabalhador, qual a alternativa que ele tem? Então, quem tem ainda uma motocicleta vai se virando, de bicicleta também. Realmente, chegou aqui o novo aumento, já tem empresa aqui, posto de combustível, que já está cobrando mais de R$ 5,00 na bomba, Adelita. Ô, Cleverton, outro assunto que está repercutindo aí pelo Nordeste é a questão do auxílio emergencial. Fala pra gente um pouquinho sobre isso. A questão do auxílio emergencial, todos sabem, está chegando ao fim. As pessoas sacaram agora as últimas parcelas, agora nessa semana, se eu não me engano, dia 27, últimas parcelas, e acabou. Fevereiro não tem mais auxílio emergencial. Lá no Congresso Nacional tem um projeto tramitando de um deputado federal e também de um senador. Por sinal, um senador por Sergipe, o Alessandro Vieira, ele tem um projeto para prorrogar esse auxílio emergencial, está no Senado. Outro projeto, como falei,
na Câmara dos Deputados, mas precisa ainda de aprovação. Todo mundo do Congresso Nacional só fala em eleição para a presidência, lá das duas casas, e vai ser segunda-feira já essa eleição. Depois que passar a eleição, é bem provável que um dos principais assuntos vai ser se prorroga ou não. Inclusive, o ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, já falou, olha, muito cuidado se vai realmente prorrogar o auxílio emergencial para não ter a questão do perigo de você furar o teto de gastos. O governo está muito preocupado com essa questão de furar o teto. E aqui, por exemplo, em Sergipe, são 850 mil pessoas que vão deixar de receber o auxílio emergencial já a partir de fevereiro. Circulou aqui na economia cerca de 2,5 bilhões de reais. Em todo o Brasil foi quase 300 bilhões de reais que ajudaram muitas pessoas que simplesmente tiveram que parar os seus serviços, os seus trabalhos por causa da pandemia. Esse valor que eu falei aí de cerca de 300 bilhões que rodou na economia do país foi desde abril do ano passado até agora. E como fica o comércio? Eu conversei, inclusive, ontem com o presidente da CDL, a Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Aracaju, ele muito preocupado com essa situação, porque vai deixar de circular, sim, ele já acredita que pode cair 30% das vendas já no mês de março, já depois que as pessoas recebessem mais uma parcela e iriam gastar em março, não vai ter mais esse dinheiro. Então, inclusive, olha, sobre esse assunto, os secretários de Estado da Fazenda de 18 estados brasileiros assinaram um documento, enviaram à Presidência da República, enviaram ao Congresso Nacional pedindo que tenham sensibilidade nessa pauta, que prorroguem por pelo menos mais 3 meses. Não precisa ser o valor total, pelo menos é o que explica lá a questão dos secretários de Estado da Fazenda. Pode ser pelo menos R$300, mas pelo menos para manter a economia aquecida. É esperar para ver. Adelita, é com você. Muito obrigada, Cleverton, por suas informações. O governo divulgou os públicos prioritários para a vacina da Covid-19. 27 categorias terão prioridade na hora de receber a vacina. Nós vamos agora lá para Brasília para falar com o Otávio Martins, que vai falar para a gente sobre esse assunto e também sobre a questão da disputa na presidência do Senado. É isso, Otávio? Bom dia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos que nos assistem. É exatamente isso. O governo, então, divulgou essa lista completa aí das pessoas que terão prioridade na hora da vacinação. A gente já até acompanhou o início da vacinação, então a gente sabe que os profissionais da saúde, as pessoas de maior idade, aquelas com comorbidade, já são prioridades aí na vacinação. Mas agora, com essa lista completa, a gente também conhece que professores da educação básica, do ensino superior, trabalhadores do transporte coletivo, transporte aquaviário, portuário, trabalhadores de aeroporto, todos esses públicos passam a ser também prioridade. Claro que respeitando uma lista, né, uma lista de prioridades dentro das prioridades, mas o governo então divulga todas essas pessoas que devem ser vacinadas primeiro. Então, essa lista conta aí com uma população de mais ou menos 77 milhões de pessoas. Lembrando que o Brasil tem mais de 200 milhões de pessoas no país, então é um número expressivo dessa primeira lista de prioridades que o Ministério da Saúde divulgou. De acordo com o próprio Ministério, a lista ali foi montada com dados e orientações da própria OMS. Então, agora o Brasil já tem mais uma diretriz para seguir vacinando a população. Agora, falando da disputa no Congresso Nacional, mais especificamente no Senado, uma baixa importante para a candidata Simone Tebet. O seu próprio partido, o MDB, não vai mais apoiar a candidatura de Simone Tebet. Ela mantém a candidatura, mas agora sem o apoio do MDB, que é a maior bancada do Senado, que decidiu então negociar com o adversário de Simone Tebet, Rodrigo Pacheco, o apoiado por Davi Alcolumbre. Então o MDB ali está negociando o apoio a Rodrigo Pacheco em troca de cargos aí na mesa diretora do Senado, para ter também representatividade dentro das decisões da casa. Então, Simone Tebet mantém a candidatura, mas agora bastante enfraquecida com a saída do MDB, seu próprio partido, né, no seu apoio ali. Então, Rodrigo Pacheco ganha força e pode aí ser ainda mais favorito na corrida à presidência do Senado.
Muito obrigada, Otávio, por suas informações. Vamos acompanhando. E entre as informações mais recentes sobre a pandemia da Covid-19, um assunto que tem preocupado são as novas variantes do coronavírus. A nossa equipe conversou com o infectologista e pesquisador da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que explica os impactos dessas variações. Em relação a essas variantes que foram detectadas no Reino Unido, na África e agora uma nova detecção no Amazonas, né, causa realmente uma preocupação adicional, porque cada uma tem sua característica. Por exemplo, a cepa mutante inglesa está tendo maior transmissibilidade. A cepa do Amazonas está se mostrando infectar, mais uma vez, pessoas que já se infectaram com a cepa anterior. E o que se observou na cepa africana é que as vacinas, algumas vacinas já observadas, né, não tiveram a mesma eficácia contra esse tipo mutante africano. Então essas mutações vêm dando alguma vantagem ao vírus, dando a ele maior transmissibilidade, por exemplo. Agora, tudo pode mudar se nós tivermos uma boa cobertura vacinal, porque aí vai ter menos gente suscetível e menor a chance de cepas mutantes surgirem novamente, tá certo? Então, ainda que a vacina possa não pegar uma cepa mutante, quanto mais pessoas estiverem vacinadas, menor a chance de uma pessoa se infectando com um vírus comum, o SARS-CoV-2, ela se infectar e dar surgimento a uma cepa diferente. A preocupação é que a gente não sabe ainda se essas cepas mutantes vão escapar dos anticorpos que foram provocados pela infecção anterior ou pela vacina que você aplicou. Então, por isso que os cuidados em relação ao distanciamento, o uso da máscara, o álcool 70, que são ações do primeiro pilar de contingenciamento, devem ser observados. O segundo pilar é fazer com que as pessoas se desconfiem estando enfermas. E o terceiro pilar, na minha opinião, é o tratamento precoce. Tudo isso visando diminuir a circulação do vírus e diminuir, consequentemente, o surgimento de cepas mutantes. E a seguir, o secretário da Educação de São Paulo diz que a Justiça deve reverter suspensão da volta às aulas. E você vê imagens aí agora de Salvador. Por lá, dia de sol com previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite. 23 de mínima e a máxima chega a 31 graus. Sobre o anúncio da suspensão das aulas presenciais no estado de São Paulo, feito ontem pela Justiça, o secretário da Educação, Rocieli Soares, afirmou hoje de manhã, em entrevista a uma emissora, que sua secretaria ainda não recebeu a notificação oficial, mas que tem convicção de que, após apelação por parte do governo estadual, a decisão será revertida. E agora a gente muda de assunto, vamos falar sobre o tempo. O ar quente e úmido está espalhado por quase todo o país e deve chover hoje no final da tarde em quase todas as regiões. No Sudeste, as temperaturas continuam altas e aqui na capital hoje deve fazer recorde de calor. A tarde dessa sexta-feira pode ser a mais quente do ano até agora, com previsão de temperatura máxima de até 33 graus. Confira agora a previsão do tempo. Deve chover forte no norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Nas demais áreas da região sul, sol e pancadas isoladas a partir da tarde. No sudeste, chove no estado de São Paulo. Na faixa leste paulista, as pancadas de chuva devem vir com raios também a partir da tarde. Chove em vários momentos do dia no norte do Mato Grosso e sul de Mato Grosso do Sul. No leste de Goiás e no Distrito Federal, tempo seco. Nas demais áreas, sol e pancadas de chuva à tarde. No norte tem chuva a qualquer hora no extremo norte do Amapá, leste do Amazonas, norte de Roraima e oeste do Pará. No restante da região, chove à tarde. Já no nordeste tem chuva a qualquer hora do litoral do Maranhão ao Ceará. Pancadas rápidas no litoral da Paraíba até o sul da Bahia.
Joe Biden cria estratégias para a aprovação do auxílio econômico nos Estados Unidos. E o governo francês busca saídas para conter a pandemia. Esses são os destaques internacionais dessa sexta-feira. O americano The New York Times destaca: democratas se preparam para avançar com ajuda econômica, com ou sem os republicanos. O presidente Joe Biden está tentando persuadir os republicanos a apoiarem um pacote de gastos de 1,9 trilhão de dólares. Mas os democratas também já se preparam para contornar possíveis objeções da oposição. E o Le Monde estampa: governo francês busca uma nova fórmula que combine a aceitabilidade e eficiência para combater a pandemia. Esta é a equação difícil que Emmanuel Macron está tentando resolver quando uma decisão a favor de um novo lockdown pode ser tomada ainda no final de semana. O desafio é anunciar novas medidas restritivas sem prejudicar a população. E o japonês Yomiuri Shimbun afirma: o ministro dos Transportes planeja exigir que navios de passageiros estrangeiros que façam escala em portos do Japão relatem surtos de doenças infecciosas a bordo, como parte de esforços para melhorar as medidas de contenção da pandemia no país. A seguir, a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões. E agora a gente tem imagens ao vivo da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro. Por lá, os termômetros hoje chegam aos 41 graus. Não há previsão de chuva. Faz 200 anos que a Igreja Católica está em Singapura. Todo esse ano será de celebração. Bom dia, Brasil. A Igreja Católica em Singapura está desde dezembro do ano passado a comemorar os 200 anos da sua implementação naquela cidade-estado. A Arquidiocese de Singapura, desde dezembro do ano passado até dezembro deste ano, portanto, ao longo deste ano, ao longo de um ano de 12 meses, vai organizar várias atividades, já está a organizar várias atividades de âmbito religioso e também não religioso. De âmbito religioso vão ser celebradas missas especiais nas 32 paróquias que constituem a Arquidiocese de Singapura. E a nível não religioso vão ser realizadas conferências dedicadas a diversos temas. A economia, a sociedade, a educação, a cultura são temas que são transversais em todo o mundo e que interessam às sociedades modernas. A história da Igreja Católica em Singapura está intrinsecamente ligada aos primeiros missionários que ali aportaram por via dos missionários que foram da cidade de Goa, na Índia, e que ali estabeleceram a primeira igreja, a Igreja de São José. Foram eles os missionários portugueses a que seguiram os missionários franceses e os missionários ingleses. A presença hoje de missionários portugueses não é muito forte em Singapura, assim como de outros missionários, uma vez que também em Singapura hoje muitas gentes locais estudaram e foram ordenados padres e ali continuam o testemunho da Igreja Católica da outrora, virada hoje para uma Igreja Católica mais moderna. De Macau, José Miguel Encarnação para o Canção Nova Notícias. O Vaticano publicou hoje a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões, que será celebrado no dia 17 de outubro. Vamos conferir essa e outras notícias com a Júlia Beck, do nosso site de notícias. Bom dia, Júlia. Bom dia, Adelita. Bom dia a todos. A mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial das Missões deste ano destaca que é urgente a missão da compaixão. No texto, o Papa frisa a necessidade da vocação ser vista como uma verdadeira história de amor, com o coração aberto a sair rumo às periferias. Missionários devem ser mensageiros e instrumentos de compaixão, afirmou o Santo Padre. O tema escolhido para essa data vem de uma passagem dos Atos dos Apóstolos, livro que acompanha os missionários e mostra como a mensagem do Evangelho se difundiu através dos apóstolos. E agora falando sobre igreja no Brasil. Em Manaus, uma rede de escuta está sendo formada para atender os atingidos pela Covid-19. A iniciativa da Arquidiocese está convidando voluntários para darem apoio aos que necessitam de ajuda neste momento. Também padres, religiosos e religiosas são convidados a ajudar e acompanhar espiritualmente quem precisa, através de ligações telefônicas e troca de mensagens nas redes sociais. Para ser um voluntário, basta entrar em contato com a Arquidiocese.
E neste domingo celebra-se o Dia Mundial contra a Hanseníase. No Brasil, o cuidado com a doença é lembrado por meio da campanha Janeiro Roxo. A hanseníase é considerada uma das doenças mais antigas da história da humanidade. Conversamos com a coordenadora do Departamento de Hanseníase da Sociedade Brasileira de Dermatologia e destacamos como esta doença se manifesta e o seu tratamento. Para saber mais, acesse o nosso site noticias.cançãonova.com e acompanhe as nossas redes sociais. E o Papa Francisco tuitou agora há pouco: a história da evangelização tem início com uma busca apaixonada do Senhor, que chama e quer estabelecer com cada pessoa, onde quer que esteja, um diálogo de amizade. E com essa mensagem a gente se despede. À noite você acompanha o Canção Nova Notícias às 6:45. A gente encerra também com imagens de Florianópolis. O dia por lá vai ser de bastante sol, com pancadas de chuva e trovoadas à tarde. Máxima de 29 graus. Um ótimo final de semana a todos.